Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Mourão, sou médico do esporte e hoje aqui no canal a gente vai começar um quadro chamado Papo com o Dr. Mourão. Tenho a grande honra de receber aqui no nosso primeiro encontro o Dr. Vitor Zuniga Dourado. Ele é professor associado lá da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, do campus aqui da Baixada Santista, e responsável pelo Laboratório de Epidemiologia e Movimento Humano da instituição da Unifesp. Então vamos lá começar o nosso bate-papo de hoje. Já queria pedir para você que está nos assistindo, já deixar a curtida aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Isso é importante para que a gente consiga distribuir mais esse vídeo, um vídeo de muita relevância nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações sobre prevenção, tratamento e reabilitação sobre a Covid-19 com o exercício físico. Tenho a grande honra de receber aqui no nosso primeiro encontro o Dr. Vitor Zuniga Dourado. Ele é professor associado lá da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, do campus aqui da Baixada Santista, e responsável pelo Laboratório de Epidemiologia e Movimento Humano da instituição da Unifesp. É um grande prazer estar aqui na Santos Clinic e poder realmente discutir informações relevantes sobre a prevenção, o tratamento da Covid-19, principalmente utilizando a atividade e o exercício físico. Obrigado pelo convite. E o tema de hoje do nosso bate-papo aqui vai ser Covid-19 e fundamentalmente a parte de prevenção e reabilitação. Qual é a importância do exercício físico na prevenção e reabilitação para quem teve Covid-19. Então vamos lá começar o nosso bate-papo de hoje. Já queria pedir para você que está nos assistindo, já deixar a curtida aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Isso é importante para que a gente consiga distribuir mais esse vídeo, um vídeo de muita relevância nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações sobre prevenção, tratamento e reabilitação sobre a Covid-19 com o exercício físico. Então, Vitor, antes de qualquer coisa, muito obrigado, é um grande prazer te ter aqui nesse bate-papo, uma grande referência da área da medicina esportiva, de exercício, enfim, uma pessoa que tem muito da vivência científica do meio, e isso é muito importante para que a gente tenha informações com embasamento científico e poder aplicar essas informações na nossa realidade, uma realidade que a gente está aí para pouco mais de ano, num momento muito conturbado aí da pandemia, e por um vírus que chegou pegando todo mundo de surpresa, que em grande maioria das pessoas as infecções foram leves, como qualquer outras viroses, infecções virais, sem complicações, mas a gente tem visto em larga escala muitas pessoas com necessidade de tratamento hospitalar, com comprometimento importante do aparelho cardiovascular, ou seja, pulmão, coração. Então, acho que o primeiro ponto importante do nosso bate-papo, e aí já queria te dar a palavra aí para discutir um pouco sobre isso, até para a gente ter uma sequência nessa discussão, a prevenção, como que o exercício físico, a atividade física, a pessoa não ser sedentária, ela ser fisicamente ativa, qual a importância para que ela esteja mais protegida de possíveis complicações da infecção por esse novo coronavírus, pelo Covid-19. Então eu queria discutir um pouquinho sobre isso aí. Então, Mourão, primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui contigo. E eu acho que um detalhe bem importante que a gente tem que discutir é que o exercício físico, ser fisicamente ativo ou ser fisicamente apto, que são domínios um pouco diferentes, mas que correm juntos, a prevenção, o poder preventivo disso já está muito bem determinado na literatura para diversos tipos de doenças crônicas, para alguns tipos de câncer, etc., como você bem sabe, já que o nosso papo aqui é bastante interdisciplinar. Então, em termos de sobrevida e mortalidade, a gente sabe que as pessoas fisicamente aptas têm muito menos chance, têm menor risco de óbito, mais longevidade, menor qualidade de vida. Então, de certa forma, é racional pensar que ser fisicamente ativo, ser fisicamente apto, também poderia ser uma ferramenta poderosa para prevenir
a Covid-19, e prova disso é a literatura muito recente mostrando que as pessoas que são aptas fisicamente, elas têm um risco substancialmente menor de contrair a doença, e ainda quando essas pessoas contraem as doenças, a literatura recente está mostrando que elas têm muito menos chance de desenvolver consequências graves da doença. Então, eu diria para você assim, eu resumo dizendo que eu investiria meu tempo muito mais em ser fisicamente ativo, melhorar a minha aptidão física, do que eventualmente em algum tratamento medicamentoso, que a gente sabe que as evidências ainda estão muito superficiais ou praticamente inexistentes. Então, o que eu recomendaria para as pessoas é que se mantenham fisicamente ativas, aumentem sua aptidão física e tentem cuidar da sua saúde mental no sentido de prevenir a Covid-19. Eu vejo que era muito genérico essa questão de quem faz atividade física tem mais benefícios do que quem não faz. Então, com o impacto dessa pandemia e de pessoas, infelizmente, perdendo familiares, vindo a óbito, os estudos começando a aparecer sobre menos taxa de internação, menos taxa de complicações, sintomas mais brandos, em pessoas com uma rotina de exercício mais regular, com histórico de atividade física, enfim, mais regular. Isso acabou chamando realmente bastante atenção da população de forma geral. A gente tem hoje, as informações estão aí, tem os sites, as fontes de informação que divulgam muito, e hoje também o próprio WhatsApp, os grupos. E essa importância da prática de atividade física ficou muito clara sobre essa questão do impacto em prevenção para quem teve a Covid-19. Então, só para deixar bem ilustrado, os trabalhos foram bem categóricos em associar problemas e comorbidades, doenças associadas ao sedentarismo, e aí a gente fala de obesidade, de hipertensão arterial, de diabetes, de problemas de colesterol, enfim, as dislipidemias que a gente chama. Então, essas situações associadas com fatores de risco para pior prognóstico, ou seja, para as pessoas terem maior risco de complicações pela Covid-19. Então, isso, de certa forma, eu vejo como um ponto positivo, que infelizmente acaba surgindo nesses momentos mais trágicos, assim, mas que chama atenção, Então, de certa forma, as pessoas, mesmo presas em casa, começaram a sentir muita falta do exercício, dos hábitos regulares de atividade física. E aí a gente tem, acho que é um papo mais pra frente que a gente vai falar sobre as tecnologias, até o final do vídeo aí, então continua ligado aí com a gente sobre essa discussão. Mas, da mesma forma, a gente tem possibilidades de ser fisicamente ativo em casa, na medida do possível, com vídeos de internet e YouTube. Então, vários profissionais de educação física, principalmente, conseguiram manter os seus alunos com aulas à distância, por plataformas digitais, o próprio YouTube com canais de atividade física, deixando orientações para a pessoa também sair da monotonia do exercício físico. Então, digamos que eu vejo isso como um grande avanço, que a pandemia nos trouxe, nos gerou. Então, isso fica um ponto positivo que eu queria deixar reforçado aqui para quem está assistindo para a gente, porque é possível se manter fisicamente ativo mesmo nesse momento em que a gente está preso em casa, que a gente está mais impossibilitado de sair de casa. A gente conseguiu deixar bem claro assim para vocês essa questão do foco preventivo importante aí, da influência na imunidade, das pessoas que são regulares de atividade física nesse momento da pandemia, e aí a gente extrapola para todas as demais doenças também. Então, acho que agora vamos começar a focar um pouco mais na infecção por si só, principalmente do aparelho cardiovascular. Então, pessoas que ficaram internadas em UTI, com suporte de ventilação mecânica, ou seja, com a intubação, por vários tempos, com síndrome de imobilidade, ou seja, perde massa muscular pela questão da imobilidade, até questão de desnutrição, proteínas, enfim. Então,
é um conjunto de situações que a pessoa saindo do quadro, né, da doença em si, ela vai ter um impacto muito importante, né, possivelmente aí em sobrevida, mas também em qualidade de vida, né? Essa questão das complicações da doença, né, do aparelho cardiovascular, queria discutir, Vitor, sobre como que esse impacto, né, no aparelho cardiovascular ele pode se retratar, né, nas pessoas que vão querer voltar à prática da atividade física. Bom, Mourão, eu acho que no sentido de outras doenças, né, cardiorrespiratórias e que cursam com várias alterações sistêmicas que a gente fala, né, a COVID não tem sido diferente, né? Então tem todo esse acometimento cardiovascular, algumas alterações pulmonares já descritas que podem até ser permanentes, né, alterações de função pulmonar permanentes, comprometimento neuromuscular. E aí eu coloco assim como um ponto-chave nesse processo também, além das alterações cardiovasculares, o processo de disfunção muscular esquelética que é adquirido com longos períodos na UTI. Existe uma disfunção muito típica e que, se a gente parar para pensar no contexto de reabilitação cardiorrespiratória, tratar a musculatura periférica com exercícios físicos é muito importante para que você diminua a sobrecarga cardiovascular, respiratória e possa, de alguma maneira, reabilitar, ou seja, trazer esse indivíduo de volta para um contexto funcional o mais próximo do normal. Então, nesse contexto, você colocou muito bem a avaliação feita por médicos muito bem treinados, avaliações de exercício, de ergospirometria, e aí no contexto, por exemplo, da clínica de vocês, é de fundamental importância orientar que a reabilitação é fundamental, que ela deve ser feita tomando-se os devidos cuidados, ou seja, o paciente pode vir para um setor especializado com um familiar no máximo, mantendo o distanciamento, fazendo exercício com o uso de máscaras, com higienização, ou seja, é muito importante que as pessoas saibam que no pós-Covid é fundamental que elas procurem os profissionais indicados, médicos, fisioterapeutas, profissionais de educação física, nutricionistas, entre outros, para que ele possa retornar à sua capacidade funcional e funcional de exercício o quanto antes. Nesse sentido, saber prescrever o exercício e ter o acompanhamento desse paciente é muito importante para a reabilitação. E aí eu finalizaria dizendo que mesmo aqueles pacientes que, depois de um exame médico criterioso da equipe, ele não apresentar nenhuma contraindicação específica ao exercício físico, que sim, a recomendação atual é de que ele seja orientado a continuar com exercícios físicos domiciliares, muito bem orientados, desde que isso seja feito com a completa segurança e a orientação de uma equipe mais do que multiprofissional, né? A gente fala interprofissional, uma equipe que realmente se conversa, que eu acho que é um pouco no contexto do que a gente está conversando aqui na clínica que vocês trabalham. Então é muito importante deixar claro que sim, o paciente tem que procurar uma equipe especializada para usar o exercício físico em prol da sua saúde. Acho que é importante essa tua afirmação, Vitor, porque eu sempre falo assim, que eu acho que uma das coisas mais difíceis da medicina esportiva é a gente conseguir extrapolar o que a gente tem na literatura para a parte clínica, né? Então, para quem as informações estão saindo a todo momento, assim, né? Então, cada semana aí a gente tem novos artigos e novas publicações falando sobre reabilitação, sobre doenças que têm surgido por conta, né, da Covid, de alterações aí do aparelho cardiovascular. Principalmente a importância dessa avaliação é evitar morte súbita, basicamente, né? Até a gente tem tido muitos casos, né, até para falar de forma pontual assim, o que são alterações cardiovasculares, de doenças do coração que têm acontecido, né, por conta da Covid-19.
as inflamações do músculo cardíaco, né, as miocardites que a gente fala, as inflamações da camada também, né, do músculo cardíaco, as pericardites, arritmias cardíacas, ou seja, o descompasso, né, no ritmo de batimentos do coração, digamos assim. Né? Claro que tem nomes específicos, mas não é o foco falar aqui, mas são situações em que envolvem risco de morte súbita. Eu que lido mais com esporte, com alto rendimento, a gente tem alguns casos, né, no mundo que aconteceram em que há forte suspeita de ter associação com pós-Covid. Né? Teve atleta do basquete universitário, né, que infelizmente teve mal súbito na partida, teve atleta de futebol também, né, a nível aí europeu. Então a gente precisa tomar todo cuidado para que isso não aconteça conosco ou com entes queridos nossos. Então a avaliação após Covid, mesmo que você tenha tido uma infecção leve, né, com sintomas gripais apenas, mas também a pessoa principalmente que teve casos aí de internação, né, ventilação mecânica, enfim, todas essas pessoas elas necessitam de uma avaliação após a doença, tá? Como uma doença que acomete muito a nossa circulação, né, com eventos tromboembólicos, principalmente, que a gente chama, ou seja, de coágulos que caem na circulação, e aí é risco de infarto, risco de ir para o sistema nervoso central, risco de AVC, derrame, né? Então, é uma doença que tem tido muitos episódios de tromboses, até as pessoas, tive Covid, aí quando vai no hospital a perna vai inchar, e quando vê, teve eventos tromboembólicos. Então, é uma doença que tem sido também associada a um fator hematológico, né, fator do sangue. Então, toda essa avaliação mais macro, ela é fundamental para evitar com que essa pessoa tenha eventuais complicações aí, inclusive morte súbita por conta dessa doença. Até pegando o gancho, quando a gente fala, só para eu ter ideia, mas será que eu preciso mesmo? Será que é só o médico, só o educador físico, né, ou nutricionista? Mas raciocinando, principalmente para o ponto que você puxou agora, sobre o sistema musculoesquelético. Uma pessoa que tem perda de massa muscular, ela necessita, né, de uma avaliação em conjunto, porque ela vai ter que ter orientação de treinamento, né, de acordo com a demanda que ela tem agora, com progressão de atividade física, né, para não ter sobrecarga, não ter lesão, mas é uma pessoa que vai ter que ter apoio nutricional também, né, com cargas de macronutrientes, de proteína, de carboidrato aí adequada para o peso que ela está agora, para ir progressivamente também recuperando, né, a massa muscular perdida, com suplementos específicos. Então, não é possível que apenas um profissional faça isso. Não dá para só o médico abraçar tudo, só o nutricionista abraçar tudo e os outros profissionais da mesma forma. Então, essa visão, né, pegando o gancho principalmente do sistema musculoesquelético que você comentou agora, ela é fundamental para isso e para a reabilitação das pessoas que tiveram o acometimento aí da doença. Sim, e só complementando, a avaliação é fundamental também para a prescrição de um bom exercício, né? Tanto um teste de exercício, uma espirometria ou uma avaliação de força para prescrever o exercício com a maior eficiência possível para o paciente. Isso é fundamental. Muito bom. O papo tá bom, hein? O papo tá indo legal. Acho que pontuando aí, só para o pessoal não se perder o vídeo, a gente falou já bem aí da prevenção da doença agora por si só, né? Então, entendendo aí o contexto de cada momento aí, né? A importância de cada um deles. Acho que vamos evoluindo agora para o ápice da discussão, acho que é o principal agora, da questão da reabilitação, né? E nessa questão da reabilitação, além de incluir todo esse nosso bate-papo que a gente falou sobre a doença em si, da avaliação com profissionais, né, da importância de avaliar após a doença, como que tu enxergas agora, Vitor, nesse contexto que a gente tem aí tecnologias, né, hoje em dia cada vez mais aí, acessíveis, né, com maior oferta no mercado, os preços mais acessíveis, então muita gente que consegue fazer controle de passos, controle de frequência cardíaca, né, variáveis que auxiliam aí qualidade de sono. Então, hoje em dia a gente tem é mais real, é mais palpável isso para a grande maioria da população,
como que a gente pode utilizar essas tecnologias, né, para quem busca se reabilitar, né, para orientação junto com os profissionais adequados, enfim. Como que você enxerga essas tecnologias como auxílio para reabilitar a pessoa que teve Covid-19? Bom, Laurão, eu destacaria assim, alguns pontos, né? O primeiro é uma tendência que vinha nas ciências da saúde, que a pandemia chegou para maximizar isso, que é o atendimento online, a telemedicina, o monitoramento do paciente à distância, as consultas à distância, a prescrição do exercício físico à distância, a orientação nutricional à distância, tudo isso tem possibilitado um leque muito grande de atuação de diversos profissionais. Então, acho que isso, de certa forma, era uma coisa que já estava sendo prevista de que ia acontecer, mas a pandemia veio para tornar isso mais exponencial, digamos, né? Esse é um ponto muito importante. O outro ponto importante que você citou, que a gente deve lembrar aqui, é a possibilidade de monitorar uma série de variáveis do paciente, né? Então, por exemplo, pacientes que estão em isolamento, mas que não foram internados. Os médicos, por exemplo, poderiam monitorar a frequência cardíaca dos sintomas, a própria saturação de oxigênio, e além disso, no nosso contexto de atividade de exercício físico, monitorar, claro, a atividade física do paciente, o quanto ele está se movimentando, e isso tudo poderia ir via tecnologia para os profissionais que estão cuidando desses pacientes. E aí eu queria colocar mais dois pontos importantes. O primeiro é a tecnologia mobile, né, que é muito comumente chamada de mHealth, que são os dispositivos do smartphone, os wearables, né, aquelas coisas vestíveis, né, que você coloca, pulseiras, etc., que monitoram uma série de variáveis importantes. Isso é fundamental, tem crescido bastante. Não há uma evidência especificamente na Covid, mas existe uma evidência já progressiva no efeito benéfico da mHealth em geral para a saúde das pessoas. E aí um ponto que eu queria destacar é o seguinte: como eu tenho atuado no desenvolvimento dessa tecnologia, a gente precisa entender o que é monitorar o paciente e o que é usar essas informações para realmente mudar o comportamento das pessoas. Então, a gente já tem tecnologia suficiente para usar mais técnicas de comportamento. Para você ter uma ideia, os aplicativos do smartphone de atividade física, eles têm no máximo 8 técnicas de comportamento entre 93 disponíveis. Então, existe uma necessidade muito grande de aumentar essas técnicas. Existe uma tendência de usar a gamificação para poder engajar mais as pessoas na atividade física, além de possibilitar estímulos mais personalizados, utilizando realmente inteligência artificial, ou seja, que o aplicativo possa interagir com o indivíduo, conhecê-lo e, a partir dali, gerar informações mais personalizadas que possam realmente mudar o comportamento dele para um estilo de vida fisicamente mais ativo, né? E, como eu te disse, é fundamental aproveitar essa situação atual, em que as pessoas estão entendendo melhor os benefícios, paradoxalmente, né? Estão entendendo melhor agora, porque a atividade física é outra pandemia, né? E aproveitar as tecnologias. Aí eu queria fechar talvez esse contexto da tecnologia numa recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte, no sentido de haver mais produção científica em relação a campanhas, uso de redes sociais, uso de ferramentas para divulgar a importância do exercício físico. A gente sabe que tem uma evidência incipiente de que essas ferramentas podem dar certo, mas a qualidade metodológica é muito pequena ainda, mas a gente sabe que é um potencial muito grande para usar as mídias sociais em prol dos profissionais das ciências do exercício. Então, eu acho que, finalizando, assim, concluindo, na nossa experiência em desenvolvimento de tecnologia, existe um grande potencial para essas tecnologias, mas a evidência tem sido avaliada de maneira incorreta
com delineamentos de pesquisa incorretos, né, e que estão sendo corrigidos agora. Por exemplo, uma metodologia que a gente chama de intervenções imediatas. Você pode fornecer intervenções diversas, você pode fornecer um número muito grande de intervenções e observar quais que o indivíduo responde e tentar utilizar aquilo de uma maneira automatizada. Então, enfim. Tu que és uma pessoa que tem uma experiência indiscutível, assim, muito importante na área científica, né, com, enfim, do teu laboratório especificamente, mas de chamar a atenção para que esses dispositivos eles tenham a devida importância no embasamento, né, das orientações e de publicações científicas. Eu acho que era uma grande barreira que a ciência tem conseguido aos poucos ultrapassar, ou seja, utilizar essas tecnologias em prol, né, do que realmente das informações benéficas, né, para a população. Tem um grande estudo que eu vejo que foi uma das grandes marcas assim, de uso da tecnologia para mim da época da pandemia para cá, né, que foi publicado ano passado, que exatamente viu a queda vertiginosa, assim, abrupta, na quantidade de passos diários da população geral no momento em que foi deflagrada a pandemia. Então, eu vou deixar a imagem do gráfico para vocês acompanharem aqui, mas de fevereiro, março, né, que a pandemia foi anunciada, enfim, né, foi confirmada para cá, mas as várias empresas que têm, né, que permitem essa avaliação de passos diários, enfim, aí tem várias, Polar, Garmin, da Apple, Samsung, então são vários aí no mercado. Foi possível identificar que da feita que começou a pandemia, a quantidade de passos diários ela caiu assim, de maneira absurda, né, por conta do lockdown, por conta do isolamento social, por conta das pessoas pararem de se deslocar ao trabalho. E, querendo ou não, a quantidade de passos diário é uma forma cada vez mais fácil de ser avaliada por conta dessa tecnologia ser mais acessível, né? E alguns trabalhos até trazem isso. Então, alguns têm referência ali próximo de 8 a 10 mil passos por dia. Então, 8 mil, uma quantidade razoável para a pessoa não ser sedentária. Então, é aquela pessoa que não tem condições de fazer atividade física, mas na rotina do trabalho dá 8 mil passos por dia. Então, não chega a ser considerada uma pessoa sedentária, digamos assim, né? Mas uma pessoa que pretende, por exemplo, um emagrecimento, um melhor condicionamento físico, então, se essa pessoa já passa de 10 mil, 12 mil passos por dia, ela tem uma tendência maior de um gasto energético maior, de gerar, né, o déficit calórico. Então, só para ter ideia de algo que faz parte da rotina das pessoas desde sempre e que começou a ser avaliada por conta do aumento dessas tecnologias. Então, eu vejo esse momento dessa pandemia uma forma também da gente conseguir trazer para o nosso benefício, né, a interpretação e as avaliações das tecnologias de inteligência artificial, né, a possibilidade, aí, como você mesmo falou, a telemedicina, de acompanhar as pessoas, né, à distância. Né? Claro que em determinadas situações é necessário exame físico, não substitui, mas na grande maioria delas a gente consegue. Então, apenas para reforçar essas duas palavras, porque na prática, né, acho que é uma forma prática das pessoas enxergarem, né, e ser palpável como que isso está sendo positivo para a gente. Né? Eu enxergo bastante dessa forma. Não sei se tens alguma coisa para complementar sobre isso. Não, acho que a única mensagem que eu acrescentaria e enfatizaria, né, para as pessoas é pensar assim, que a tecnologia não vai resolver o problema das pessoas. Né? A tecnologia é uma ferramenta de como entregar algo positivo para a saúde das pessoas. Então é muito importante, aqui puxando para o campo da ciência, digamos, realmente desenvolver tecnologia baseada em ciência, né? E não simplesmente criar um bonito design e monitorar a vida das pessoas, porque isso não vai resolver para a saúde. Tá? É importante considerar que tem que ter muita ciência por trás disso e muitos profissionais na prática clínica bem treinados e capazes de usar
essa tecnologia em prol, principalmente aqui no nosso papo, o foco é no aumento da atividade e da aptidão física, né? E aí, para você ter uma ideia em termos de aptidão física, tem uma revisão também sistemática muito recente dizendo que de todos aqueles milhares de aplicativos de aptidão física que existem nas lojas, foi constatado que somente 6 têm todos os ingredientes necessários para se dizer, olha, esses aplicativos realmente medem e fornecem alguma informação importante e podem mudar a saúde das pessoas. O que significa que tem uma longa avenida para a ciência no sentido de maximizar o uso da tecnologia, principalmente agora no contexto da pandemia, que a gente sabe que a vacina está muito lentamente sendo aplicada e a gente vai ter que lidar com isso ainda por um tempo futuro, né? Então eu diria que tem sim que fazer atividade física, tem sim que fazer exercício físico, controlado, com profissionais adequados, com segurança, com uso de máscaras, mas é fundamental que as pessoas tenham em mente que a atividade física é um ponto-chave para o controle da pandemia, digamos, de maneira geral, né? Bom, pessoal, queria aproveitar e agradecer a todos vocês que ficaram até o final do vídeo, né? Vamos encerrando por aqui. Queria agradecer novamente o Vitor, né, pelo bate-papo, pela conversa, né? Foi realmente muito bom, né, trazer essas informações aí de qualidade, né, para vocês. E queria aproveitar, você ficou até o final do vídeo, né, não esquece de deixar, né, o like aqui no vídeo, né, se inscrever no canal, ativar as notificações, né, para você sempre receber, né, quando sair vídeo novo aqui no canal. E deixa aqui sugestão nos comentários, né, sua crítica, sua opinião sobre o tema, sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Que a gente vai continuar se falando aí bastante nesse quadro, né, do Papo com o Dr. Mourão.